Bom dia, um excelente dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Nós vamos então para a última frase do versículo 1, capítulo 2 de Pirkei Avot, dita por Rabi Yehuda Arnassi. O texto diz o seguinte: considere 3 coisas e não virás a pecar. Saiba o que está acima de ti, um olho que tudo vê e um ouvido que tudo ouve, e todos os teus atos são registrados no livro. Meu comentário. Uns anos atrás, quando eu trabalhava alocado numa grande empresa, era muito curioso observar porque a minha mesa ficava exatamente de frente para as costas de uma grande fileira de pessoas que trabalhava cada uma no seu computador. E é muito interessante porque quando chegava um chefe e começava a se aproximar daquela fileira, imediatamente a gente via quase que todas as pessoas minimizando certas janelas que elas abriam e deixava a pessoa então um pouco mais consciente daquilo que estava fazendo e preocupada em demonstrar a sua produtividade. E o mais interessante de tudo é que havia câmeras no local e que essas câmeras podiam certamente monitorar os funcionários. E não era raro que os chefes fossem e olhassem essas câmeras para olharem e verificarem se o funcionário estava de fato trabalhando como deveria. Além das câmeras, havia outros medidores de produtividade. Essas pessoas trabalhavam no sistema e o próprio sistema registrava o quanto aquelas pessoas trabalhavam. Ou seja, não era o fato do chefe estar olhando que iria fazer muita diferença do ponto de vista de como é que aquelas pessoas eram avaliadas. Mas a presença do chefe trazia algo de psicológico muito importante. Fazia com que as pessoas se esforçassem mais, porque elas tinham imediatamente em mente a ideia de que elas estavam sendo observadas. Essa é também a ideia que Yehuda Hanassi está querendo nos transmitir. Quando nós, então, temos durante o nosso dia a dia a consciência de que o Eterno nos observa o tempo todo e que é impossível fazermos qualquer coisa sem que ele tenha conhecimento, isso nos ajuda a evitar o pecado. Às vezes até nos traz um certo alívio. Há pessoas que, por exemplo, têm medo de falar alguma coisa porque na cabeça delas é como se o cérebro estivesse isolado do Eterno. Se eu pensar e não falar, então o Eterno não irá ter acesso a isso. Ora, o Eterno já sabe o que você pensa, você pode perfeitamente falar o que você pensa, sem medo ou receio de que isso fará com que o Eterno tome conhecimento. Você pode até enganar a si próprio ou pode até procurar ocultar alguma coisa de si mesmo, mas jamais será possível ocultar alguma coisa do próprio Eterno. Mesmo assim, a gente tem dificuldade de manter isso em mente. Não é à toa que o judaísmo tem uma série de recursos, tanto litúrgicos quanto visuais, que nos ajudam a ter isso em mente. A ideia da Torá envolver todos os elementos do nosso dia a dia tem justamente esse objetivo. É claro que não existe a possibilidade de você se desligar ou se desconectar do Eterno. Ele é a fonte da vida, ele é a razão da sua existência. Se ele um dia se desligasse de você, você deixaria de existir. Mesmo assim, a gente precisa, assim como aqueles funcionários que precisavam que o chefe olhasse para eles, mesmo que o sistema os monitorasse, mesmo que eles tivessem câmeras, etc., eles precisavam daquele artifício psicológico do rosto do chefe na sua frente para que eles pudessem focar numa produtividade maior. Também é verdade que nós conseguimos agir mais em integridade, mais em retidão e evitar mais o pecado se nós tivermos em mente que o Eterno está conosco a todo momento. E se você é uma pessoa visual, por exemplo, procure cercar-se de artifícios visuais que te ajudem a memorizar isso. A própria Halachá já traz alguns. Por exemplo, o tefilim ou mesmo o talet são sinais visuais, eles têm esse objetivo.
Mas não só esses, há também sinais litúrgicos, há outras coisas. E mesmo que você não seja judeu, não tenha essa bagagem litúrgica, você pode se cercar de outras coisas. Você pode ouvir músicas que falem do eterno, você pode ler as escrituras, você pode criar um hábito, uma prática de oração, você pode ter à sua volta pessoas que são íntegras. Enfim, busque cercar-se de coisas que te lembram o eterno. Não é que o eterno precise disso, ele não precisa de nada para se ligar a você ou se revelar a você. Mas você precisa desse artifício, você precisa desses lembretes. Nós, seres humanos, temos essa necessidade psicológica. E se nós, então, reconhecermos essa necessidade, como Yehudá Hanassi reconheceu, e buscarmos ter sempre em mente que o Eterno está conosco a todo tempo e que tudo aquilo que nós fazemos é observado por Ele e é registrado por Ele, e isso então pesa na balança do nosso relacionamento com Ele, então certamente a gente conseguirá ter uma atitude muito mais positiva diante dos caminhos dele e da sua retidão. E isso não é simplesmente para ser bom aos olhos do Eterno e ganhar pontos com ele e ganhar, por exemplo, alguma recompensa no mundo vindouro. Mas isso também serve para nos aproximar dele, para que nós sintamos com maior intensidade que nós estamos juntos do Criador, e isso melhora a nossa qualidade de relacionamento com Ele. Sentimos mais intimidade com Ele, sentimos mais proximidade, sentimos que Ele nos ouve, que Ele zela por nós, que Ele nos olha, que Ele nos observa e que Ele nos ama. Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.